Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ediel Siqueira, estamos começando mais uma semana de encontro aqui no Farol Expresso e refletindo agora nesse mês de setembro sobre uma série de mensagens da campanha Setembro Amarelo. O nome da série é De Dentro para Fora, onde a gente vai falar de alguns aspectos toda semana e eu já quero anunciar para vocês que semana que vem a gente vai ter um encontro bem interessante aqui, vai ser um pouquinho diferente da roupagem. A gente vai trazer 3 psicólogas que fazem parte da nossa comunidade para que a gente tenha um ampassão, digamos, técnico sobre o tema, né? Enquanto isso, a gente vai falando com outros membros da nossa comunidade, como é o caso de Aline, que está aqui, para falar um pouquinho sobre as suas impressões. É um papo mais do coração, como a gente vai tendo toda semana, tá? Se você está aqui, chegou de gaiato no navio, venha-se embora. Se você gostou, divulgue. Aqui são reflexões a respeito das mensagens do domingo anterior, ou seja, a gente convida você para que você assista lá no Farol Igreja, no nosso canal, a mensagem referente a esse Farol Expresso, para que você absorva melhor, aprenda mais, consuma com maior qualidade, com melhor qualidade esse conteúdo. E outra coisa, se você ainda não conhece a nossa comunidade, nós somos a Igreja Farol, estamos em Olinda, estamos em Igaraçu. Se quiser conhecer a gente lá no nosso Instagram, o Farol Igreja ou o Farol Igaraçu, chega lá, segue e fala. E se você gostou do conteúdo, por favor, gente, mudou aqui como que é o negócio lá do YouTube lá, as contagens. Então, curte, compartilha. Curte, gente. Se gostou do vídeo, curte, dá o joinha, porque isso aí é que está fazendo com que os vídeos cheguem a mais pessoas, tá certo? Aline, se apresenta aí pra galera. Meu nome é Aline, tô no Farol vai fazer 2 anos, faço parte do Conexão do Butrins e também sirvo na hospitalidade. É isso aí. A Aline foi desse formato agora de Farol Expresso. A Aline foi a primeira convidada. Eita, foi mesmo. Foi, né? Já tem um tempinho que a Aline não estava aqui e ela apareceu. Porque tem gente aqui que vem para participar. Na verdade não vem para participar, tá em casa, aí vem para ficar enchendo o saco aqui da gente na gravação. Inclusive ele tá aqui. Dá um alô aí, Evaldo. Aparece aqui na câmera. Dá uma na tua mão. Alô. Não, alô não, aqui ó. Ótimo. E a Aline está sendo modesta. Sou da hospitalidade. É que a hospitalidade é uma equipe gigantesca. Ela é a líder. Ela é a líder da maior equipe da igreja, né? Ela faz que tudo. Não é fácil, e não é fácil trabalhar com essa equipe, porque é uma equipe grande. Mas... Como já dizia o tio do Peter Parker, né? Grandes. Como que é? Esqueci agora. Grandes responsabilidades. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É isso aí, minha gente. Gente, eu quero passar também alguns recados. Aliás, o recado é que nesse próximo sábado, então se você está assistindo aí em setembro, tudo certinho, no sábado, dia 17 de setembro de 2022, nós vamos ter o Fórum. O Fórum é uma atividade da nossa comunidade que rola todo semestre, onde a gente pega um assunto que está em voga na sociedade e coloca para a gente debater aqui dentro, chama convidados para fazerem parte da mesa, né, da roda de conversa e aborda esse termo através da ótica do Evangelho. E nada mais interessante de falar nesse momento do que falar sobre política. Não a política para defender A, B, C, quais candidatos que forem. Não, é para falar o papel do cristão de fato na política. Como é que isso se dá? O que a Bíblia diz sobre isso? Então eu quero convidar você para que você faça parte desse momento. Entrada franca, sábado, 17 de setembro, às 19 horas, aqui no Farol Olinda. Tá bom? Vamos lá. Vamos bater um papinho aqui. De dentro para fora, a gente falou sobre medo semana passada. E são uns nomes meio, né? Assim, dos temas assim, medo, tristeza. Nossa, fica aquela coisa assim mesmo. Velho. Será que isso aqui é para eu sair bem aqui? Não. E tem sido muito bom. Por exemplo, a gente já falou sobre medo semana passada e foi legal. Foi legal falar sobre isso. E agora a gente está falando sobre tristeza, né? E eu acho que a primeira coisa que eu queria saber primeiro de você, assim, logo quando você viu essa mensagem, o que vem logo na tua cabeça, assim? Eu pensei nesse fato que você falou, né?
nossa, tristeza na igreja, porque assim, tem as pessoas pensam que a gente é crente, não sofre, sempre tem que estar sorrindo, mas não, a gente vê que aí na mensagem a tristeza ela faz parte da nossa vida, né? A gente vê numa sociedade que ela exclui a tristeza. Ela diz, não, porque tá triste, não fica triste, toma isso. Não, e quando você aborda a mensagem, você vê, não, a tristeza ela faz sim parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é um sentimento como outro qualquer, mas tem outros pontos que a tristeza ela chega a ser não algo qualquer, mas algo tipo relacionado realmente até doença mental, né? Então acredito muito muito bom esse tema na igreja em relação à fala, porque assim quebra muitos mitos que crente não pode ficar triste, que a gente não tem tempo para chorar, né? Se chorar tá errando, tá pecando contra Deus. Então eu realmente gostei muito do tema. Não, com certeza. E quando a gente fala, por exemplo, semana passada, se a gente olha assim rapidamente, ou se você assiste só o Farol Expresso falando sobre medo, a chance da gente, e a gente teve que tomar muito cuidado aqui, eu e Eliel, a gente conversando, para não cair na falha de ter um discurso triunfalista de que tudo medo e tal, e basta a gente ler a Bíblia, não estou dizendo que não seja importante, isso, tá? Então antes que você julgue aí bem cerrado da gente, não. Mas assim, a gente às vezes quer dar uma resposta simples para um problema que é profundo. A gente sabe que o problema ele é solucionado por meio de Cristo. Mas às vezes a gente quer usar ferramentas religiosas apenas como se isso aqui fosse suficiente. Né? E a gente pode correr o risco disso. E talvez falar sobre tristeza e trazer essa perspectiva que você falou, de que a tristeza é algo que é da vida, né? É muito importante. Isso. O cristão, o discípulo de Jesus ou não, ele sofre. Ele tem momentos de tristeza. Né? Eu gostei muito do que Anderson aborda, que diz assim, nenhum ser humano é capaz de resistir à tristeza por toda a sua vida. Isso. Né? Porque a tristeza ela faz parte da gente. Eu lembro muito do filme Divertidamente, como eu tenho uma filha, então não tem como lembrar. Então ele exclui, né, a tristeza. Elas olham a tristeza como algo que não é fundamental. E ela acaba vendo que os ambientes sem a tristeza vão se destruindo aos poucos. Por quê? No momento a gente precisa chorar. É como até o livro de Eclesiastes fala, tem tempo para tudo, né? Tem tempo para o choro, para o sorriso, tem tempo para tudo. Então a gente tem que pegar a tristeza e entender isso. Hoje eu tô no tempo de chorar, eu vou chorar. Hoje eu tô no tempo de sorrir, eu vou sorrir. Mas aí a gente também tem que ficar, como eu falei no começo, com isso. Sim, essa tristeza tá indo até onde? Ela tá me parando ou eu tô continuando? Né? Aí quando a gente entra na tristeza do parar, não, ela me parou. No caso seria até o quanto ela me domina. Isso, até o quanto que ela... Porque a tristeza, assim, eu passei por algo muito triste e a tristeza ela nos domina, sabe? Ela nos deixa cego, literalmente cego. Então a gente não tem uma linha de aonde eu vou, até onde ela tá. Ela realmente, eu digo que ela é um véu que nos envolve. E a gente acha que tá tudo bem, mas como é um véu, a gente vê o outro lá, não, tá tudo bem. Mas não, é um véu tão fino que a gente nem reconhece que a gente tá mergulhado nisso. E ela é individualista, ela só pensa em você. Né? Quando a gente tá triste, a gente só pensa na gente, nossa, quanto isso dói, nossa, quanto isso tá ruim. E quando a gente, na mensagem, né, de domingo, ele falou sobre isso, né? Quando a gente começa não, eu quero saber qual é o ponto. Não, esse ponto aqui eu consigo, mas nesse ponto eu já preciso de ajuda, né? Eu acho que o texto vai falar também um pouquinho sobre isso. Não, claro. Aí é nesse ponto, é onde o ponto que, como você falou, a gente tem que medir, né? Vamos falar de tristeza, mas não vamos falar também, tipo, olha, qualquer tristeza é superada. Não, às vezes precisam de tristezas que a gente precisa de profissionais, tanto profissionais da saúde, como um pastor, uma igreja, uma comunidade de fé, amigos, né? Exato, que amigos. vai lhe ajudar nessa situação. Não, por exemplo, eu acho que ele é um cara genial na hora de compor, ele é muito feliz. O Marcos Almeida, ele fala em uma das suas músicas que a dor é por enquanto. Por enquanto, isso. Então, se a gente olha a dor como por enquanto, a gente percebe que ela já tem prazo de validade. A dor, a tristeza, ela é fato da vida, mas ela tem prazo de validade. Isso. Então, isso é uma coisa que, por mais que você se encontre triste, por mais dolorida seja a sua dificuldade,
vai ter um momento que ela vai passar. Não sabemos quando, mas vai. E às vezes a velocidade com que ela passa ou não vai muito também do quanto você deixa dominar, né? Isso. Pois é. Tu falou do texto, eu vou ler o texto aqui para que vocês possam não ficar voando aí, ou se você já viu a mensagem, você vai ter a oportunidade de rever novamente. É o seguinte, Lucas capítulo 22, versículo 39 a 46, diz o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Nossa, que louco isso aqui. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Aqui é um negócio assim, né? Você não sabe quem é que está numa situação de tristeza maior. Se são discípulos ou se é Jesus. Se era Jesus, isso. Né? Assim, Jesus, claro, obviamente, Jesus tinha uma dimensão do que estava acontecendo, tanto que ele chora, né? Chora no sua sangue. E isso não é uma coisa que aconteceu porque Jesus era Jesus, o Cristo, mas é algo que é provável. Os cientistas já falaram que isso, numa tristeza profunda, o corpo pode responder dessa maneira, né? Ou o corpo pode responder dormindo. Isso. Quantas vezes tu já se viu assim, disse assim, hoje eu não quero. Sim, parece ter uns ganchos assim, né? O que me chama bem muito a atenção nesse versículo, né, nessa passagem, é isso, porque assim, a gente vai olhar pro evangelho todo, Jesus, ele sabe por que ele veio. Ele fala porque veio, ele sabe o que vai lhe causar, mas só que naquele momento ele tá aflito, e isso não deixa ele de falar, sabe? Eu acho que muitas vezes o erro da gente é a gente não falar porque tá triste, né? A gente entra nesse termo da cultura, né? Não, a gente não pode ficar triste, não pode falar que tá triste, mas para não chamar mais tristeza. Para não chamar mais tristeza. Mas Jesus, ele nos mostra não, que no Pai a gente pode se abrir. Ele sabe qual é a missão dele, mas ele Pai, eu tô triste, cara. Tá complicado, mas faça a tua vontade. Porque às vezes é isso que a gente não entende. Qual é a vontade do Pai? Às vezes, até o pastor até falou isso, pastor Anderson, que às vezes a gente dita a vontade. Olha, Deus, eu quero isso. Eu tô passando por isso, então eu quero isso, isso, aquilo. Não, mas às vezes é só um momento ali de você abrir seu coração. Porque quando você abre o seu coração para Deus, né, você compreende o que você tá vivendo e fora tem uma intimidade com o Senhor. Porque eu acredito na conversa com Deus isso. Eu compreender o que realmente tá passando dentro de mim. Né? Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo. Mas quando eu transmito isso para Ele, eu também entendo o que eu estou sentindo. Claro, é diferente. Claro. Não, e é interessante. Veja só. Jesus 100% homem e veja o tamanho da sensibilidade que aí só tem como ser explicado. Sério mesmo. Sendo 100% Deus. Isso. Por quê? Muitas vezes a gente sofre com algo, tem tristeza com algo, mas a gente sabe lá na frente que existe um propósito para isso e ok, beleza. Não, Jesus sabia do propósito, sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim ele tem a sensibilidade de sofrer ali naquele momento que ia acontecer, porque ele sabia que ele ia sofrer e ele sabia que tinha muito da humanidade, e a humanidade ia abandonar Jesus. E aí, veja, é muito louco, é como se não existisse um negócio assim. E aí, Anderson, não existe uma receita, né? Uma receita. O que importa aqui é hard work e vamos lá, e o que importa é o propósito, o sofrimento é só o processo. Não. A tristeza também é ruim. O sofrimento faz parte do processo. Faz parte do processo, mas assim, tem gente que coloca assim, diz, não, eu vou levar numa boa, eu vou como que é, vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Porque o que importa é que eu vou ter um encontro com Jesus o dia que eu morrer, fechar meus olhos. Não é assim. Aí a gente já começa a rir desnecessariamente, cria nome para unção, como unção do riso, que não tem nem na Bíblia isso, entendeu? E às vezes você está se maquiando
escondendo sua tristeza e até não assumindo a sua tristeza diante de Deus. Isso. Que é mais problema. Que eu acho que é o pior, né? Que você, quando você esconde a tristeza diante de Deus, você está escondendo também de si. Né? E a Bíblia diz que a gente tem que confessar com os lábios. Isso. Jesus faz isso. Isso, né? Ele confessa. Pois é, com certeza. Isso é muito legal. E o mais bonito também é que ao pai ouvir isso, eu acho que é uma das partes mais bonitas que ele faz assim, ele manda um anjo para consolar, para fortalecer, né? E isso me mostra muito aquilo que a gente tá falando no começo de sofrer sozinho. A gente tem essa expectativa, não, eu tenho que sofrer sozinho, eu tenho que ficar calado, eu tô sofrendo, eu não vou falar com ninguém. Mas não, que até o pai, até Deus teve essa sensibilidade de dizer, cara, ele tá ali, ele tá sofrendo, eu vou mandar alguém para consolar, sabe? E aí mostra a gente. Às vezes a gente precisa de alguém para nos consolar, a gente não precisa falar nada. Só tá do nosso lado, vendo a gente chorar, abraçando. Isso que nos faz viver, né? Vamos dizer assim, nos dá força. Eu digo mesmo, para quem me conhece assim mais de perto, eu digo, a comunidade de fé me salvou. Eu passei, assim que meu esposo faleceu, eu vim pro Farol. E eu tava muito triste, cara. Eu sentia que a tristeza iria me consumir. Comecei a ir pro Conexão do Maica, comecei a servir. E às vezes eu servia e ia assim sem vontade. Mas eu não queria parar. Mas nesse momento de ir sem vontade, de não querer, foi onde me fortaleceu. Foi ali no meio de uma conexão, de uma oração que estava chorando, ou então, às vezes, uma pregação falava algo e você não aguentava e chorava. Mas isso foi, ao longo do tempo, consolando, ajudando. E quando eu vejo essa passagem, eu digo que realmente é assim. A tristeza ela tem que ser chorada junta, não separada, não isolada. Porque quando a gente chora separado, não serve, não dá. A gente fica perdido, porque eu digo que a tristeza é algo escuro. Se você não tiver alguém para lhe dar uma luz, para lhe ajudar com... tô segurando a luz aqui vai ficar aí, chora aí um pouquinho, mas tu tem que saber o caminho para voltar. Né? Então, eu vejo muito isso de juntos. Deus, ele não quer que a gente sofra sozinho. Ele quer que numa comunidade de fé, numa conexão, com um amigo, com familiares, você viva isso e consiga sair dessa tristeza. Exato. É legal, né? Porque Jesus, ele reflete isso através da comunidade de fé. Por exemplo, lá Atos 2, ele diz que perseveravam, né? Caminhavam juntos, se encontravam, partiam pão. Isso não é simplesmente coisa feliz. Às vezes tinha aquele menino que queria antes da oração lutar e a mãe fazia, não, menino, dava um tapinha na mão, faz isso não, tem que orar antes, Zé Ruela. Né? Mas assim, a gente leva com humor, mas é porque tem a coisa disso. Né? E parece até, talvez você se encontre assim e ache que a coisa é fácil. Não é fácil. É muito mais às vezes um lance de você ser perseverante contra a sua dor. Isso. E você não mergulhar. E se você estiver perdendo força, aí é que é importante você ter pessoas do seu lado que sejam maduras para caminhar com você e para ajudar você a não se deixar dominar pela tristeza. Isso, porque a tristeza domina, né? E até procurar até profissionais, sabe? Psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Porque assim, às vezes, esse é o limite da dor. É como a gente falou no começo. Da dor não, da tristeza, que a gente falou no começo. A tristeza é algo momentâneo, ela vai vir, ela vai passar. Mas quando ela não passa, é um estalo. Poxa, não passou. Eu tô parando de fazer coisas que eu fazia antes. Eu tô parando de achar graça no que eu fazia antes. Então, é um estralo, por exemplo. Preciso de alguém realmente relacionado à saúde, sabe? A ajuda não só de amigos, mas também de profissionais. Sim. E essa questão, entendo também, gente, profissional são pessoas que Deus levanta e capacita. Isso. Né? Às vezes a gente tem a ideia de que a tristeza é algo que eu tenho que ficar só meu, deixa eu me isolar, não faça isso, não é a pior coisa que você está fazendo. É a pior coisa. Lembre-se, Jesus, ele morre para que a gente não carregue a tristeza. Ele morre para carregar as nossas tristezas. E carregar é caminhar junto. Jesus não está alheio a gente. A prova de que ele não está alheio é que mesmo ele sabendo do que ia acontecer, mesmo isso sendo anunciado em profecia lá em Isaías, que ia acontecer, ele já sabia o roteiro.
mesmo assim ele sente dor, ele sente tristeza. Jesus nunca vai ser alheio à humanidade. Isso. Né? E isso é importante. Para você, qual assim a aprendizagem que você tira dessa mensagem? Eu acho que é o andar junto. Realmente isso. É isso que Deus nos chama para andar junto em comunidade, em comunidade de fé, em amizade, porque um ajudando o outro, né? Tem até um versículo que fala, né? Choras com que choras e se alegra com que se alegram. Sim. É nesse tempo, chorando, o amigo tá chorando, bora chorar com ele também. Tem muito texto que leva pra isso, né? Muito. A gente já mencionou bem uns 3 que nem se falou na mensagem, mas que tem uma colocação de alguma forma. Então eu acho que é isso. É porque pra mim foi surreal, sabe? Ter pessoas do meu lado no momento da minha dor, da minha tristeza, e que fez totalmente diferença, fez uma enorme diferença. Eu acredito que se não fosse isso, se não fosse o agir de Deus através das pessoas, porque aí a gente também esquece disso, né? Que Deus também ele age através das pessoas, né? As pessoas, elas são ferramentas para o Senhor. Então ela age, ela manda um amigo, ela manda numa comunidade de fé, manda um pastor e vai lhe ajudando. Então eu vou levar isso da mensagem. Nossa. É interessante, né? Eu nesse último domingo, eu estava escalado na música e eu vim cansado, eu vim triste. Eu ensaiei triste. Não sei se você percebeu que eu estava mais calado antes. E a coisa foi melhorando. E para mim foi melhorando durante a música. Que eu olhei as pessoas ao meu redor e disse, poxa, são meus amigos. Eles estão felizes e eu vou estar feliz também com eles. A felicidade deles me cativou. Como tem algumas pessoas muito específicas ali que eu já tenho a mania de brincar muito quando a gente está escalado no mesmo dia, né? Por exemplo, Bárbara, eu sempre brinco, eu digo, Bárbara, quando sou eu e tu que estamos escalados, sempre tem que acontecer alguma coisa. Né? E aí a gente tirou brincadeira justamente da dificuldade. Ela não estava com a garganta boa, teve uma música que não era pra gente cantar, não estava no script, e aí antes eu pedi pra gente cantar. Mas a gente foi levando com humor e eu disse, rapaz, aí fui esquecendo, terminou. Eu ia jantar com a galera, sabe? Uma turma, a gente foi jantar. Né? E eu confesso que naquele dia eu estava certo que eu ia chamar a Renata e disse, vamos embora. Primeira chance, vamos embora. E eu acho que a comunidade de fé faz isso. E eu vi que a minha tristeza não era tão tristeza assim. Sabe? Você vê. Às vezes também a gente se deixa dominar e às vezes quando a gente olha assim, eu fiquei triste por causa disso. Não tô querendo, gente, menosprezar a tristeza de ninguém. Por favor, tô falando de mim. Tá? Mas às vezes pode acontecer com outras pessoas. Se aconteceu comigo, pode acontecer com outras. Né? E às vezes é isso mesmo, a comunidade de fé faz isso. Pessoas que eu nem conhecia lá também fizeram. E pode acontecer, não acontece. Comigo foi muitas vezes assim. Eu vinha pronto. e eu dizia, não tô legal, não tô bem, eu vou porque eu tô na escala, ou então alguém faltou e eu vou. Mas quando eu chegava em casa, eu chegava numa felicidade e eu mandava áudio para minhas amigas, como você tá? Tô muito feliz. O que foi? Não sei, algo me encheu. E é porque é o amor do Senhor através das pessoas, né, que nos enche. Pois é. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada. Aí no versículo 36 e 37 diz assim, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. A sua tristeza, e não importa qual motivo, não faz com que Cristo esteja alheio a você. Cristo está olhando para você. E Cristo está querendo caminhar com você em meio a essa tristeza. É isso mesmo. Então não se esqueça disso. Eu não sei, talvez eu não vá conhecer a nossa grande audiência. Né? Mas eu não sei em que espaço-tempo você vai ver essa mensagem, mas entenda isso. Se você está vendo essa mensagem em 2032, tem um significado, né? Tem um propósito, não sei qual, Deus sabe, mas que você saia daqui e termine esse vídeo pensando nisso, tá bom? Aline, obrigado. Obrigada também. Viu? Gente, obrigado por estar com a gente até o final. Semana que vem a gente tem mais
Qualquer coisa comentem, qualquer coisa tirem dúvidas, falem com a gente no direct do Farol Igreja para o Farol Olinda ou o Farol Igaraçu lá para a nossa igreja em Igaraçu, tá bom? Cheiro para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.